Existe uma estrela a 3/4 de todo o universo que ainda vai brilhar daqui a 10 trilhões de anos. O Sol não chega nem perto disso. Em 10 bilhões de anos, ele já era. 1000 vezes menos tempo. Um grupo de astrofísicos fez as contas e chegou a um número que deveria estar em todo o debate sobre vida alienígena e não está. A humanidade existe nos primeiros 0,1% de toda a janela de tempo em que uma civilização inteligente pode surgir no universo. Não é força de expressão, é cálculo. A maioria dos canais de ciência trata o silêncio do cosmos como um mistério de esconde-esconde. Ou eles estão aí e se escondem, ou eles nunca existiram. Só que tem uma terceira possibilidade, defendida por um astrofísico de Harvard, com dados conservadores, publicados em estudo formal, que praticamente ninguém explora com a seriedade que merece. Esse universo simplesmente ainda não teve tempo de gerar mais ninguém. E se a demora não for sinal de que estamos sozinhos por sermos raros demais, mas sim porque somos cedo demais. Para entender tudo isso, precisa voltar para 1997, quando 2 cientistas decidiram calcular não o passado do universo, mas o futuro dele, e encontrar um relógio cósmico que ninguém tinha olhado direito até então. Meu nome é Lécio, tudo bem com você? Espero que esteja 100%. Você está no Fato Proibido. Vamos nessa! Em 1997, 2 astrofísicos da Universidade de Michigan, Fred Aden e Gregory Laughlin, decidiram fazer uma pergunta que quase ninguém tinha feito antes. Não como o universo começou, mas como ele vai terminar e quanto tempo isso vai levar. O resultado foi um mapa do tempo cósmico, dividido em eras. A gente vive na chamada Era Estelífera, o período em que estrelas nascem, vivem e morrem, gerando energia que ilumina o universo. Essa era começou cerca de 155 milhões de anos depois do Big Bang, quando a primeira estrela acendeu. Só que Adams e Laughlin descobriram algo incômodo sobre essa era. Ela não vai durar bilhões de anos, vai durar trilhões. O motivo tem nome: anãs vermelhas. São estrelas pequenas, frias, avarentas, com o próprio combustível. Enquanto o Sol vai gastar todo o hidrogênio em cerca de 10 bilhões de anos, uma anã vermelha típica vai continuar queimando devagar por até 10 trilhões de anos. Isso é 1000 vezes mais tempo do que a vida útil do Sol, do nosso Sol. E anãs vermelhas não são exceção, elas são a regra. Cerca de 3/4 de todas as estrelas do universo são desse tipo. Isso cria um problema de estatística que David Lipping, astrônomo da Universidade de Colômbia, formalizou em um estudo recente. Se você pegasse todas as estrelas que vão existir durante toda a era estelífera, passado, presente e futuro, e sorteasse uma aleatoriamente, uma chance de cair numa estrela parecida com o Sol seria pequena. A esmagadora maioria dos sorteios cairia numa anã vermelha, num momento muito mais tarde da linha do tempo cósmico. Lipping batizou esse problema de paradoxo do céu vermelho. Se o princípio copernicano estiver certo, a ideia de nossa posição no universo não deveria ser especial. A humanidade deveria ter surgido ao redor de uma anã vermelha, bilhões de anos no futuro, não ao redor de uma estrela amarela, rara, nos primeiros instantes cósmicos. Só que foi exatamente isso que aconteceu. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que ninguém mais apareceu? E se o universo ainda nem tinha tempo de gerar alguém? O universo tem 13,8 bilhões de anos. A era estelífera inteira, do início ao fim, deve durar algo entre 10 a 100 trilhões de anos. Faça a conta. Isso coloca a humanidade dentro dos primeiros 0,1% de toda a janela de tempo em que a vida inteligente pode existir no universo. Não é uma forma de falar,
é um número calculado. Esse é o núcleo da hipótese do despertar precoce, uma proposta que trata o silêncio cósmico não como ausência, mas como prematuridade. A ideia central de tudo isso: nenhum sinal alienígena foi capturado, nenhuma nave cruzou o sistema solar, porque a vida inteligente simplesmente ainda não teve tempo de se espalhar pelo universo. Isso muda completamente o paradoxo de fé. A pergunta clássica é: onde estão todos? A resposta dessa hipótese é: ainda não existem todos para estar em algum lugar. Em 2016, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, publicou um estudo que testou isso com números conservadores sobre como a vida provavelmente surge no universo. A conclusão dele foi direta, abre aspas: usamos as abordagens mais conservadoras para entender o surgimento da vida no universo. E nossa conclusão é que estamos muito no início do processo e que ele provavelmente vai se intensificar substancialmente no futuro. Fecha aspas. Loeb foi além. Ele projetou que se a humanidade sobreviver e a vida inteligente seguir surgindo ao ritmo esperado, o auge da vida no universo ainda está por vir, daqui a trilhões de anos, majoritariamente ao redor de anãs vermelhas. Isso inverte a lógica de quem cresceu assistindo filme de invasão alienígena, não é mesmo? A civilização mais avançada da galáxia não é a que já dominou a tecnologia de viagem interestelar, a Eras. É a nossa, porque simplesmente não deu tempo de existir nenhuma outra. Tem um jeito de visualizar isso. Se a Era Esterífera inteira fosse comprimida num ano de calendário do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, a humanidade estaria surgindo por volta das primeiras horas da manhã do dia 1º de janeiro. O resto do calendário, praticamente o ano inteiro, ainda nem aconteceu. Isso não significa que estamos sozinhos porque somos os únicos capazes. Significa que estamos sozinhos porque somos os únicos que já chegaram. Existe uma segunda camada nesse raciocínio que Pig chamou de, abre aspas, hipótese da anã vermelha desolada, fecha aspas. Ele propõe uma saída alternativa. Talvez estrelas do tipo anã vermelha sejam hostis à vida, instável, com explosões estelares frequentes e ventos capazes de esterilizar qualquer planeta próximo. Se essa hipótese for verdadeira, o problema estatístico desaparece, porque a maioria das estrelas do universo nunca teria condições de gerar vida inteligente. Mas se ela for falsa, se as anãs vermelhas puderem sim abrigar vida em algum momento da própria história trilionária, a implicação é ainda mais radical. Significa que o universo vai passar 99,9% da própria existência gerando civilizações. E a humanidade nasceu bilhões de anos antes de a festa sequer começar. Se isso for verdade, a pergunta muda de figura completamente. Não é mais sobre se existe alguém lá fora. É sobre o que a gente faz sendo possivelmente os primeiros. Chegar primeiro muda o tamanho da responsabilidade. Se a humanidade fosse a última civilização de uma longa fila cósmica, a extinção humana seria uma tragédia local. Mais uma entre muitas. Mas se a hipótese do despertar precoce estiver correta e a humanidade for de fato uma das primeiras, ou a primeira forma de inteligência a surgir em 13,8 bilhões de anos do universo, a extinção não seria só o fim de uma espécie, seria apagar um dos primeiros experimentos de consciência que o cosmos conseguiu produzir. Avi Loeb chegou a levantar a questão de forma direta. Se a humanidade sobreviver por tempo suficiente, pode acabar precisando migrar para outros sistemas estelares, antes que o próprio Sol se torne inabitável daqui a bilhões de anos. Não porque existe pressa, porque existe tempo de sobra. E é exatamente esse tempo de sobra que dá à humanidade a chance rara de se tornar o tipo de civilização
que atravessa eras estelares inteiras. O universo ainda tem trilhões de anos de era estelífera pela frente. Bilhões de estrelas anãs vermelhas ainda nem começaram a gerar seus próprios planetas habitáveis. Se existe uma segunda, uma terceira, uma centésima civilização inteligente destinada a surgir no cosmos, a matemática sugere que ela ainda está muito longe no futuro. Isso faz da humanidade possivelmente não a exceção solitária de um universo cheio de vizinhos escondidos. Faz da humanidade o primeiro capítulo de uma história que mal começou a ser escrita. Se a humanidade realmente for uma das primeiras civilizações inteligentes do universo, a pergunta que fica é: a gente está se comportando como quem carrega essa responsabilidade? Ou como quem acha que tem trilhões de anos de sobra para corrigir o erro depois? O que vocês acham sobre isso? Coloque aqui seus comentários, eu vou ler tudo. Vou te deixar com mais um vídeo aqui. Obrigado por assistir e até o próximo. Fui!